Boa noite, irmãos. Pastor Jacó é um homem corajoso, né? Me convidar para pregar na sua igreja. Eu falei, você é muito corajoso, pastor. A igreja está acostumada já há 15 anos com ele, já conhece a sua forma de pregar. Irmãos, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a Deus por esta igreja, que de uma forma ou de outra ela participou da minha vida. Estou aqui na Igreja Batista em Vila Americana desde 2012. Tomei posse em abril de 2012. Quando foi em abril de 2013, um ano após, né, nós fomos surpreendidos por uma enfermidade, assim, do nada apareceu, e de lá para cá eu passei por um tratamento, fui operado em São Paulo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ali na Avenida Paulista, e faço tratamento até hoje lá em Petrópolis, né? Fui operado de um câncer, mas já estou feliz porque Deus me curou, né? E essa igreja participou de todo esse processo, da minha enfermidade, da minha cirurgia. O pastor Jacó sempre liga, e foi bem difícil para mim esse período todo, está sendo difícil. O tratamento é um pouco delicado. O pastor ficou sentado ali o tempo todo, né? Porque eu fico mais sentado devido ao tratamento, que eu acho que o tratamento é pior do que a enfermidade. Os irmãos ainda continuam orando por mim, pela minha esposa que está ali, ó, aquela mulher mais bonita que tem aí, ó, né? Aquela que está aí de verde ali, hoje já está de verde, irmão, né? Está toda esperançosa. Pastor Jacó, você vai trazer a sua esposa? Sim, lógico, ela me acompanha em toda parte. Dia 31 de outubro nós completamos 44 anos de casados, né? Foi nosso aniversário de casamento. Dia 31 de outubro nós ficamos noivos, no dia 31 de outubro nós casamos, no dia 31 de outubro ela faz aniversário, no dia 31 de outubro eu fui ordenado e meu filho nasceu dia 30, por culpa dela. Faz mais um pouquinho, nasceria dia 31 também. Então é uma data que ficou registrada, né? Dia 31 de outubro eu completei também 28 anos de ministério pastoral. Conheço alguns irmãos já aqui, né? Carlos esteve pregando ali na nossa igreja, me substituindo durante toda a radioterapia, que demorou 60 dias ali na Gávea, e o pastor ficava a semana lá, no fim de semana vinha, e assim o Carlos me ajudou. O pastor Jacó também já pregou ali. Então eu estou feliz por pertencer a esta igreja também. Ela faz parte do meu ministério, da minha vida. Mas eu fiquei pensando, o pastor me ligou, falou, você vai pregar na minha igreja. Eu falei assim, pregar na igreja de intelectual é um problema sério, rapaz. Porque eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Porque o pastor Jacó realmente é uma pessoa muito especial, sabendo que ele é preparado. E eu fiquei pensando, então eu escolhi o tema. Não sou muito de tema, eu sou um pouco assim, a minha exegese homilética também, às vezes sai um pouquinho, eu não sou muito dessas coisas, mas eu escolhi um tema, a igreja que eu quero ser. Até ele me perguntou, pastor, eu posso pôr no boletim? E põe, mas eu não mandei a mensagem para ele pôs e desenvolveu aí da sua cabeça o outro também. Como é que Deus é bom? No mesmo tema, várias mensagens, né? O Sorém disse que pregou 52 mensagens naquele versículo que diga ao povo de Israel que marchem. Então, pegar 52 sermões sobre um versículo, os irmãos sabem como é que a Bíblia é variada. Então, a igreja que eu quero ser. E eu vou pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias e deixá-la aí, bem aberta na epístola de Pedro, na primeira epístola, do capítulo 2. Nós vamos deixar aí a Bíblia aberta, que nós vamos usá-la durante alguma parte, aliás, toda a parte da mensagem desta noite. Mas eu gostaria de destacar o versículo 9. Vai de 1 a 12,
A mensagem é baseada nos versículos de 1 a 12, mas eu gostaria de destacar o versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir? Eu sei que as versões são variadas, mas vamos tentar? Vamos lá? Mas nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor nosso Deus, é a tua palavra. Aplica aos nossos corações nesta noite. Ela fala, Senhor, ao meu coração. Ela possa, Senhor, brotar do fundo do meu coração a semente que tu semeaste aqui, Senhor, para que possamos falar de ti, Senhor. Fique conosco, Senhor, que o teu anjo esteja aqui acampado ao meu lado, Senhor. É o que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Não vamos olhar para o relógio. Eu não tenho costume de passar de 2 horas, raramente. Não estou no olho no relógio, não se preocupa que não tem nem relógio, né? Vou mandar tirar aquilo lá da igreja também, né? A primeira igreja Batista Americana mandou um abração para vocês aí. Aniversário, mais um aninho. Então é um grande privilégio pertencer à igreja. De quem é a igreja? Do pastor Jacó? Não, é de Cristo. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja não é do pastor Jacó, a igreja não é do pastor Zé Carlos, não é do diácono. A igreja de quem é? De Cristo. Pertence a ele. E é um privilégio para nós. Aliás, meus irmãos, tem muita gente que acha que Deus é privilegiado tê-lo aqui, né? Só eu vou à igreja, como se fosse um privilégio de Deus receber. Estou aqui, Senhor, estou aqui, eu vim, né? O privilégio é nosso de vir à casa do Senhor. É ou não é um privilégio nosso? É nosso privilégio de estarmos aqui. Meus irmãos, e a palavra privilégio, de acordo com a palavra de Deus, implica responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, porque nós somos a igreja. A separação do mundo, implícita aqui nas designações de Deus, o seu povo, que está aí no versículo 9, que nós lemos, significa que nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Então, quando o povo do Senhor perde a consciência de seu chamado celestial e sente-se completamente à vontade neste mundo sombrio, torna-se muito mais claro que a igreja perdeu o direito de ser classificada dentro das 5 designações que Deus faz aqui: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e porta-voz do Evangelho. Infelizmente, nós temos aceitado as coisas do mundo, temos feito parte dele, e muitas das vezes nós acomodamos neste mundo. Quando nós começamos a nos acomodar e sentir bem no mundo, né, vivendo de forma que não agrada a Deus, então nós perdemos o direito de ser chamado desta forma. Então esta amada igreja está celebrando mais um aniversário. 41 anos se passaram. Nosso querido pastor Bastos, que esteve aqui, fizemos algumas viagens juntas, né? Sua esposa hoje está passando por um problema sério de câncer. Nós temos orado pela nossa irmã Eli, que Deus também possa abençoá-la. Mas foram 40 anos de lutas, mas eu tenho certeza que as vitórias foram muito maiores. Porque, meus irmãos, não há vitória sem luta. Não pode ter. Para que nós possamos alcançar as vitórias, temos que ter o quê? Lutas. Temos que enfrentar os problemas
que aparece em nossas vidas. Por isso ela merece um grande presente. A igreja, a segunda igreja batista de Barra Mansa, ela merece um grande presente. E este presente deve ser oferecido por você, por fazer parte do seu rol de membro. É muito costume a gente dizer assim: a minha igreja é fria. Não sei o que está acontecendo com a minha igreja. Não estou gostando da minha igreja. A minha igreja é muito fria, né? A igreja é isso, enche a igreja de defeito. Mas as pessoas esquecem que elas fazem parte desta igreja. Elas estão inseridas neste contexto de igreja. Então, normalmente, quando a pessoa diz que a minha igreja está muito fria, é porque ele já está gelado há muito tempo. Porque a igreja é o que ele é. Então, porque a igreja somos nós. É por isso que eu escolhi o texto. A igreja que eu quero ser. E por isso, meus irmãos, nós separamos esse texto maravilhoso da palavra de Deus para falar desta igreja. Nós precisamos falar na primeira pessoa do singular, né? Eu. Então a igreja que eu quero ser, não é a igreja que eu quero ter, né? A igreja que eu quero ser. E a igreja será aquilo que você é. Se você é uma pessoa de fé, de oração, uma pessoa alegre, feliz, então a sua igreja é assim, porque a igreja é você. Você é a segunda igreja batista de Barra Mansa. Creio que vocês já tiveram a oportunidade de aprender durante muitos anos, ainda mais tendo o pastor que vocês têm, né? A palavra que deriva igreja, eclesia, que está no grego, ou traduzindo da forma no original, sair para fora, né? Essa é a tradução que temos da palavra. Então, isto é igreja, sair, chamados para ir lá fora. Interessante que hoje nós temos o costume de convidar as pessoas para vir à igreja, quando nós deveríamos ir às pessoas, sair, evangelizar. O que Jesus fazia, indo, caminhando pelos montes, pelos vales, pelas aldeias, ele ia levando o evangelho e curando, alimentando as pessoas e salvando as suas almas. Isto é igreja. Isto é igreja. Outra coisa, eu penso, meus irmãos, que a igreja é a continuação do nosso lar. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Depois que eu criei os meus filhos, eles estão longe, dois estão casados, né? 2 moram lá em Rio das Ostras, e a minha filha mora em Petrópolis. Meu genro termina esse ano agora o curso de major, ele vai graduar agora em major do Corpo de Bombeiro. A minha filha é professora, os meus 2 filhos trabalham, tenho 2 noras e um lindo neto. Então eu comecei a pensar, será que eu criei meus filhos como deveria ter criado? A gente vai ficando de uma certa idade, não velho, porque eu não me sinto velho. Velho é roupa, é sapato, né? Eu me sinto uma pessoa jovem. Então eu fico pensando, porque às vezes nós só somos crentes na igreja. Passa a semana toda, não lemos a Bíblia, não oramos com nossos filhos, não reunimos ele em volta da mesa. Aliás, é um costume que eu e minha esposa temos, da nossa família toda reúne na mesa, eu e ela, todo dia, nós almoçamos juntos. Então nós oramos juntos, só nós 2. Então a igreja começou na minha casa. Quando eu vou para o templo louvar ao Senhor, quer dizer, é minha igreja entrando no santuário do Senhor. Então a minha igreja começa lá. Há uma frase que ficou marcada pelo grande estadista que todo mundo conhece, Rui Barbosa. Ele dizia que a pátria é a família amplificada. Multiplicai a família e tereis o quê? Uma pátria. Parafraseando Rui Barbosa, eu digo, a igreja é uma família amplificada. Multiplicai a família e tereis uma igreja. Não é verdade? A igreja é o somatório das famílias. Então todas as famílias vêm ao templo para reunir e adorar ao Senhor. Esta é a parte principal. Nós vamos vir à igreja para evangelizar? Não. A nossa vinda à igreja, ao templo, é para adoração ao nosso Deus. É aqui que nós adoramos ao Senhor. E adoramos
não só com cânticos, adoramos com as nossas vidas, com tudo aquilo que nós somos. Então, irmãos, nós somos a igreja. Qual a igreja que eu quero ser? Nós vamos abordar 4 pontos nesta noite que achamos de suma importância. Pastor Jacó já abordou dele aí no boletim, eu vou abordar os meus 4 pontos, né? Sei que poderia mencionar outros tantos, mas por ser um assunto muito profundo e longo, nós vamos mencionar somente nesta noite esses 4 pontos. Primeiro, a igreja que eu quero ser deve ser uma igreja despojada. Despojada. Portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, fingimento, inveja e toda difamação. Então a igreja que eu quero ser é uma igreja que procura despojar. Então eu fui lá no Pai dos Burros, como diz o outro, no dicionário grego, e achei a palavra apotiteme, que é a palavra usada por Pedro para explicar o que é despojar, é despir, o verbo aqui indicado, despir de roupas, figuradamente significa livrar-se de algo. Então a igreja que eu quero ser, temos que livrar de algo, e o Pedro diz aqui, né? Deixando toda maldade, todo engano, todo fingimento, inveja e toda difamação. Então a metáfora mencionada provavelmente é tirar algo desnecessário, ou mais, particularmente ainda, tirar as vestes sujas, que se tornaram repelente para as pessoas, devido à sua imundície e o seu mau cheiro. Tem crente que cheira mal, tem crente que cheira mal, porque ele ainda não se despojou, ele ainda não é uma pessoa, né, que buscou entregar-se por completo ao Senhor. Então essa é a metáfora que temos aqui. E sobre essa luz que deveríamos ver os vícios que combatem contra a alma. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Podem despojar de quê? No primeiro versículo nós vimos 5 coisas. Primeiro ele fala da maldade ou malícia. A palavra grega usada aqui é kakia, depravação, maldade, vício, um termo geral para toda forma de prática má e de atividade degradante. Esta palavra é empregada por 11 vezes no Novo Testamento e aparece na lista de vícios em Romanos capítulo 1, versículo 29 e em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. É a primeira coisa que nós que queremos ser da igreja devemos tirar das nossas vidas, a malícia, a maldade. O segundo ponto é o dolo, o engano, que a palavra do grego chama-se mesmo dolos, o engano que quer dizer ludíbrio, falsidade, bolar esquema para derrubar o outro, em um sentido mais negativo ainda, traição. Esse vocábulo é empregado por 12 vezes no Novo Testamento. E Jesus, maravilhoso, um mestre por excelência, elogiou Natanael quando esse foi levado por Felipe, seu irmão, a Jesus, porque Jesus disse, nele não havia dolo, não havia esperteza negativa e destrutiva, não havia. Jesus disse, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ah, meus queridos irmãos, Jesus vê longe, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o meu coração, de longe ele nos vê. Então quando Natanael se aproximou ali vem um verdadeiro israelita, um homem que não tem dolo. O verdadeiro crente deve ser como Natanael,
Um verdadeiro cristão em que não há dolo, respeitado na comunidade, visto como uma pessoa exemplar, aonde quer que ele esteja, seja no seu trabalho, seja na faculdade, não importa o lugar, você deve ser visto como quem não há dolo, como aquele que não puxa o tapete de ninguém, como aquele que está pronto a ensinar e dar as oportunidades. A outra palavra é hipocrisia. No grego é hipócrisis, fingimento, exibição externa e superficial. Um hipócrita é um ator com mau intuito. Na vida real é um ator que representa alguém que ele mesmo não é. Esta é uma das obras da carne, um atributo da antiga natureza não regenerada. O novo nascimento visa livrar-nos, despojarmos de tudo isso. Nesta forma, ela encontra esta palavra 7 vezes no Novo Testamento. A palavra seguinte que Pedro trata é da inveja. No grego, fitonos, ciúme, insatisfação com o sucesso do outro. Empregada 9 vezes na página do Novo Testamento, incluída na lista dos vícios de Gálatas 5:21, onde é descrita como uma das obras da carne, coisa que o cristão deve despojar de vez de sua vida, para que a igreja seja a luz da comunidade. Uma igreja não pode ter inveja, nem aquela invejinha que a gente diz assim: desculpa, eu tenho uma inveja santa de você. Não existe inveja santa. Inveja é inveja. E você é crente, você é uma pessoa especial. Despoja isso do seu coração. A última palavra que está contida no versículo 1 é a palavra maledicência, que é catalalia, a palavra grega, difamação, calúnia, murmurações, falar mal dos outros, mesmo que a informação seja verdadeira, porque dita negativamente, sem intenção de contribuir para o desenvolvimento do outro. Então Pedro vai atacar agora o pecado da língua. Maledicência. Quantas vidas têm sido destruídas no seio da igreja por maledicência? Uma vez conversava com um pastor, não é de Magé, na época o pastor ia primeiro de Magé, e ele havia levado o nome de uma jovem senhora à disciplina da igreja, e ele me contou depois a situação que ele passou por falta de experiência. Alguém chegou, aí ele contou que tinha visto a ovelha dele com outro homem na cidade do Rio de Janeiro, e o pastor, no meio de procurar conversar, muito inexperiente, naquela época, seu primeiro ministério, ele reuniu os diáconos e levou para os diáconos e resolveu chamar a pessoa e disciplinar aquela pessoa. Criou uma celeuma na igreja, um problema sério na igreja. Passado alguns dias, o rapaz que tinha dito a coisa, eu falei assim: olha, eu não tenho certeza se era ela, parecia com ela. Então, mas aí o mal já tinha sido feito. Maledicência. Esse tem sido a questão mais grave em nosso meio. Quantas igrejas são divididas? Quantos ministérios são destruídos? Quantas vidas são dilaceradas pela maledicência? Eu digo na minha igreja, quando alguém vier falar com você: mas você já orou por ela? Ora por ela. Mesmo que você tenha certeza, mesmo que você tenha visto, ore por ela. Ela merece a sua oração. Alguns crentes caluniam, detratam a outro, desagradando-os. Outros usam maledicência, passando a outras meias verdades, verdades distorcidas, inverdades. Devemos despojar de tudo isso para que a igreja que eu quero ser possa reinar a perfeita paz e levar o puro evangelho à comunidade e que ainda caminha nas trevas. Então a igreja que eu quero ser é isso. Segundo lugar, a igreja que eu quero ser é uma igreja determinada. Que coisa impressionante, versículo 2: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual,
a fim de por ele crescerdes para a salvação. Determinado significa fixado, demarcado, decidido, certo, resoluto. A igreja que eu quero ser, uma igreja determinada a beber do leite espiritual da graça de Deus. Nós, irmãos, nós temos que estar determinados ao crescimento espiritual. E como vamos crescer se não lemos a Bíblia, se não participamos da escola e se não estamos vivendo, né, em comunidade? É interessante o ardor com que uma criança de peito mama. Já viram uma criança de peito mamar? Principalmente a primeira vez, como ela vai com toda aquela força, né, como diz o venezuelano, com toda aquela gana, né, ela vai no seio da mãe e desesperada. É esta palavra que Pedro vai usar para dizer que nós devemos ter também isso, desejo, né, do puro leite, aquele desejo ardente de ler a Bíblia, de conhecer, de pesquisar, de estudá-la, de meditar na palavra de Deus. É isso. É o mesmo a palavra que Pedro está usando aqui. O desejo da criança chega a ser uma espécie de fúria. Já viu uma criança quando está com fome? Ela chora, ela esperneia, ela grita. O bebê fica quase desesperado. Nós fomos visitar um bebê na nossa igreja recém-nascido, né? E a minha esposa tem uma prática tremenda, né? Nem chorava. E a minha esposa pegou, daqui a pouco ele se acalmou. Né? Ele se acalmou. Porque é assim. Ele, quando está com fome, meu filho, não tem nada que tire. Assim deve ser o crente. Ele deve desejar, como o bebê deseja o leite, o alimento espiritual para a sua alma. Nossa sobrevivência depende desta fúria em direção a Deus, para nutrir dele o leite espiritual, o leite verdadeiro, porque este leite vem do Senhor. É este leite que nos permite crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas quais são os meios do desenvolvimento espiritual? Primeiro, devemos ter cuidado com a porção intelectual da espiritualidade. Devemos estudar a palavra de Deus, tornando-nos intelectualmente versados na revelação divina. Devemos contemplar as questões espirituais com a mente, procurando entendê-la. Segundo, o intelecto. Precisamos, entretanto, de praticar na oração. Como é que o crente pode crescer se ele não ora, se ele não está em constante comunhão com o Senhor? Interessante que Jesus disse: orai sem cessar. Parece que Jesus está mandando você entrar num quarto, fechar a porta, ficar o dia todo orando, não é isso? Não. Orar sem cessar é estar 24 horas ligado com Ele, pensando com Ele, conversando com Ele. Quando vem um problema, Senhor, me ajude. Eu estou assim, Senhor, me dá uma força. Antes de sair de casa, ora ao Senhor. Eu estive no Chile várias vezes. E eu fiquei hospedado uma vez numa casa de um casal, bem idoso. E eu achei interessante que cada vez que a mulher saía de dentro de casa, ela ia abrir a porta da sala, ela parava na porta da sala, lia um negócio que estava escrito e ficava ali parada, de cabeça baixa. E ela, se ela fosse levar o lixo, ela parava ali. Todas as vezes que ela ia abrir a porta, ela orava. Aí eu perguntei: por que a senhora faz isso? Assim, eu não saio da minha casa sem orar, sem conversar com o meu Senhor. Eu peço a Ele proteção na minha saída. Não importa o que eu vou fazer, eu tenho que orar ao Senhor. Eu tenho que estar ligado com Ele. Eu tenho que contemplá-lo. Eu tenho que estar pensando no que eu vou fazer. Diz que Moody, certa vez, estava preparando a mensagem no seu gabinete, e o culto começou, e o diácono já estava nervoso, que Moody não assumia o púlpito. Ele olhava lá, e Moody está sentado lá, orando de cabeça baixa, e cantado o hino, cantado, voltado, lá está Moody lá. E dado momento, o diácono chegou e falou assim: olha, o pastor disse, se a pessoa que estiver com ele lá não vier, ele não vai vir não.
Aí eu pergunto, o que está dizendo? Porque disse, se tu não fores comigo, eu não vou naquele púlpito hoje. Então sabe o que muitos estavam dizendo para o Senhor? Se o Senhor não subir comigo naquele púlpito, eu não vou sozinho, porque eu careço da sua presença. É isso, meus irmãos, oração, né? É isso, meditação, que é o dar ouvido a Deus. É tão importante meditar na palavra de Deus e nas coisas espirituais. É como se estivéssemos ruminando aquilo que lemos. Você já viu uma vaca, um boi ruminar? Ele vai lá, come, depois ele deita na sombra e fica, né, ruminando. Vai e volta, vai, volta, e vai calar. A vaca vai só produzindo leite. É isso aí, ruminando mesmo, é a palavra. Você lê e depois começa a ruminar. O que ela está falando para mim? A palavra tem que falar algo para você. Você tem que meditar, sabe? É isso que nós temos que fazer. Meditar na palavra. Buscar a santificação. A santificação deve ser buscada com muita determinação. Por isso que Paulo escreve à igreja de Roma, ele disse, mas agora, libertos do pecados e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E o autor, o grande autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é básica para todo desenvolvimento espiritual. Esta é a igreja que eu quero ser. Terceiro lugar, a igreja que eu quero ser é uma igreja viva. Versículo 5, vós também, quais pedras vivas, edificado como casas espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja que eu quero ser é uma igreja viva. O apóstolo Pedro chama de pedras vivas, pedras que vivem. Igreja viva não é aquela que faz muito barulho. Tem gente que diz, minha igreja é uma igreja viva, canta, sai fumacinha do púlpito, e todo mundo salta, e todo mundo pula. Que igreja viva? Não, igreja viva não é isto. Isso é igreja barulhenta. Igreja viva é outra coisa. Eu sou vivo porque sou precioso para Deus. Ele me elegeu para ser seu filho. A igreja pode ser viva porque foi fundada sobre a rocha do século, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra já provada, angular, solidamente assentada, como diz Isaías no capítulo 28, versículo 16. A imagem da pedra indica que Jesus é uma força invencível e de duração sem fim. Jesus é a pedra fundamental de nossa esperança e felicidade. Mateus Henry diz, o contato com a pedra viva, Jesus, anima as demais pedras, nós, seus filhos, de tal modo que um novo tipo de templo é formado. Não se trata mais de um templo de pedras e cimento sujeito à dissolução. Agora passa a ser uma comunidade de pessoas sujeita à presença habitadora do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, várias vezes nós vamos ver isso. Quando a glória de Deus se manifesta no meio da igreja, algo impressionante acontece. Diz Isaías que suas pernas tremeram, a glória do Senhor encheu a casa onde ele estava. E ele disse, ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. E diz ele que o anjo do Senhor pega com a tenaz, uma brasa, e toca os seus lábios. E ele foi purificado. Então Deus faz a chamada. Então agora que enviarei? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seu propósito é fazer pedras vivas, compartilhar da natureza e da prosperidade da grande pedra viva que é Jesus Cristo. Estou lendo, eu desafiei a nossa igreja a ler a Bíblia o ano todo.
Começou no aniversário, vai terminar no aniversário do ano que vem. Eu estou um pouquinho atrasado, que eu estou pesquisando. A minha esposa já está bem à frente, em Jeremias, me parece, já está bem adiantado. E eu li quando Salomão trouxe a arca, disse que e colocou lá no templo, disse que encheu. Uma fumaça, uma neblina, a presença de Deus. A glória de Deus encheu o templo do Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. Agora Deus ouve a oração de Salomão, feita lá no capítulo 6 de Eclesiastes, capítulo 6 de 2 de Crônicas. E no capítulo 7 Deus responde: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, olha que coisa linda, se converterem dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Meu irmão, quando a igreja que eu quero ser for esta igreja viva, então nós vamos ver a glória de Deus em nosso meio. Os que passarem por aquela porta vão dizer: verdadeiramente aquela é uma igreja do Senhor. E esta igreja que contagiou lá nos primórdios da nossa era. Diz que Deus ia acrescentando os que iam se convertendo. Tamanha era existente dentro da igreja. É esta igreja. Que, irmãos e amigos, é uma igreja viva, é quando ela confessa Jesus Cristo como seu Senhor. O maior erro de uma igreja é confessar-se a si mesmo. Nossa igreja não tem nenhuma importância. Só Jesus Cristo é importante, é Ele que deve ser confessado. Pastor não tem nenhuma importância, vai passar, é temporário, mas Jesus é eterno. Ele está aqui. Afinal de cada culto devemos perguntar: proclamei a Jesus o Senhor? Submeti uma vez mais a seu senhorio? Nosso culto deve ser um sacrifício agradável a Deus e não a mim. Eu não venho ao culto por minha causa, eu venho pela causa de Deus, porque Ele está aqui. Devemos esquecer esse egoísmo, meus irmãos, deixar isso lá fora, despojar. Nosso culto é o sacrifício agradável a Deus. Às vezes pensamos como é difícil fazer isso valer num tempo de celebração do corpo e do prazer. Como é difícil. Uma igreja viva, quando se constitui numa casa espiritual. Casa espiritual é uma casa em que o Espírito de Deus habita, conduz e fortalece. Então sejamos esta casa uma casa espiritual. Uma igreja viva, quando oferece sacrifício vivo, em oposição aos sacrifícios que faziam imolar e degolar animais daquela época dos judeus. Não, é a nossa vida sacrificada no altar do Senhor. É você sendo você mesmo arrependidos diante de Jesus Cristo. Uma igreja viva é quando considera a preciosa pedra viva que é Jesus Cristo. E podemos dizer: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sim, queridos irmãos, quero ser uma igreja viva, onde habita o Cristo vivo, onde possamos proclamar a luz do Evangelho e que vive em trevas. Chegando ao final, quero ser uma igreja do Senhor. Do Senhor. Versículo 9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. A igreja que eu quero ser é uma igreja que tem dono, e o dono não é o pastor e não é o diácono, é Jesus Cristo.
Interessante que Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja não pertence aos seus membros, porque não é um clube feito de associados. A igreja não pertence ao seu pastor, que é um servo como qualquer outro. O pastor é o líder espiritual que Deus chamou para pastoreá-la, mas a igreja não é dele. E ele não tem direito de destruir a igreja do Senhor. A igreja pertence a Deus, não pertence a nenhuma facção dos que gostam de um culto assim, ou as facções dos que gostam do culto assado. Como a igreja que sou, não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. O apóstolo Paulo disse: agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É esta a igreja, meus irmãos, quando despojamos de tudo e possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Confundia-se a imagem de Paulo e de Jesus Cristo, porque ele disse: quando olhas para mim, você estará. Queridos irmãos, olhem para mim. Olhem para mim. De ações concretas. Quero, como igreja, dizer ao mundo que seu afastamento de Deus é um erro, mas um erro que pode ser transformado com a verdade. Eu vou dizer isto ao mundo, mesmo que doa, mesmo que lhe doa. Pastor não tem que ter medo de pregar, meus irmãos. Pastor tem que pregar a verdade, aquilo que Deus coloca no seu coração. Pastor tem que ir para o púlpito despojado de tudo e com a autoridade dada pelo Senhor. Meus irmãos, quando eu assumo um púlpito de uma igreja, eu tremo da responsabilidade, mas eu procuro fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Prego a palavra de Deus. Temos sido pedra de tropeço, como foi Jesus para muitos daqueles que não creram nele. Por vezes acabam sendo pedra de tropeço para aqueles que querem crer. Com minhas atitudes, quando tenho que dizer sim, digo não. Quando tenho que dizer não, digo sim. Devemos viver de tal modo que o mundo não tem e não possa se embaraçar ao ver as minhas atitudes. Quando Pedro pede que as nossas ações glorifiquem a Deus, versículo 12, ele está dizendo que só uma vida exemplar pode glorificar a Deus. Repito, não vamos vencer o mundo pelas palavras, mas pela vida diante do altar do Senhor. Lembra da história da Sulamita? Quando o profeta passou, ela disse para o seu marido o quê? Eis que está passando um santo homem de Deus. Meu irmão, quando você passar pelas ruas da sua cidade, pela sua vizinhança, eles podem dizer: eis que está passando um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É esta igreja que Deus está esperando que você seja, porque a igreja é você. Quando Pedro pede que nossas ações glorifiquem a Deus, ele está dizendo isso. Vamos servir de exemplo, vamos vencer o mundo pelas palavras, mas também pela vida, porque a nossa vida fala muito mais do que palavras. Que Deus nos ajude a ser uma verdadeira igreja do Senhor, onde o mundo possa ver brilhar a luz do verdadeiro Evangelho.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Gostaria que nós orássemos nesta hora. Não é meu dever de fazer isso. Né? Eu sempre deixo para o pastor da igreja. Mas eu quero fazer um apelo. Mas pastor, fazer apelo na igreja dos outros? Não, eu gostaria de fazer um apelo. Se você quer ser uma igreja, como o pastor acabou de dizer, não para o pastor Jacó, nem para o corpo diaconal, não, para o Senhor. Se você quer ser esta igreja, fique de pé, nós vamos juntos orar. Eu quero ser esta igreja despojada, esta igreja viva, esta igreja que eu quero ser. Senhor nosso Deus e Pai, é esta igreja que nós queremos ser, Senhor. É esta igreja que eu quero ser. Que as minhas ovelhas vejam em mim a tua glória e o teu poder, Senhor. E que Deus veja em nós, como igreja viva, a tua glória e o teu poder. Ao sairmos daqui desta noite, quando passarmos pelas ruas desta cidade, a nossa presença será notada, porque sairemos cheios da tua graça e cheios do teu poder. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pelo pastor desta igreja, pela família do pastor. Muito obrigado por cada membro desta igreja. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor. É o que eu te suplico, agradecido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Jacó.